Bem-vindos ao Oráculo da História. Com certeza você já ouviu falar na talentosa Madame Curie, que foi a única mulher a receber 2 prêmios Nobel em 2 categorias diferentes. Foi junto com seu marido, Pierre Curie, a descobridora de elementos químicos. Hoje falaremos do porquê seus textos, escritos e diários de campo que deverão estar selados em caixa de chumbo por pelo menos 1500 anos. Mas antes, clique no like, inscreva-se no canal, isso nos ajuda muito a crescer na plataforma e te deixa uma notificação sempre que lançarmos um vídeo novo. Nos porões da Biblioteca Nacional da França, mantidos em caixas com várias camadas de chumbo, encontram-se alguns dos documentos mais importantes da história da ciência. Para poder consultá-los, os pesquisadores precisam vestir roupas de proteção contra a radiação e devem assinar uma declaração de consentimento em que exime a instituição de qualquer responsabilidade. São provavelmente os documentos mais bem guardados da biblioteca, que abriga alguns dos livros mais raros e antigos do mundo. Mas o receio com que são mantidos esses cadernos vai além de seu valor histórico. Isso porque eles são altamente radioativos. Estamos falando dos cadernos e anotações de Marie Curie, a única mulher que recebeu o prêmio Nobel 2 vezes de Física e de Química. Junto com seu marido, Pierre, ela descobriu não apenas novos elementos químicos, como também os princípios da física atômica e a radioatividade. Como todos os objetos e pertences do casal Curie, os cadernos da cientista são altamente perigosos para o ser humano. O casal descobriu 2 elementos químicos, o rádio e o polônio, chamado assim em homenagem à Polônia, país onde a cientista nasceu em 1867. Mas os dois nunca imaginaram os efeitos nocivos que a radioatividade poderia ter sobre o nosso organismo. Marie Curie, cujo nome era Maria Salomea Sklodowska, morreu em 1934, de uma anemia plásica, um tipo raro de anemia que resultou de sua frequente exposição ao rádio e ao polônio, que inclusive costumava carregar amostras em seu bolso. Dessa forma, qualquer objeto relacionado a ela deve ser guardado com precauções extremas e em caixas de chumbo, incluindo o próprio corpo da cientista. Foi preciso construir um sarcófago de chumbo com mais de 2 centímetros de espessura para evitar que os átomos radioativos que ainda saem do corpo de Curie escapassem. Os cientistas acreditam que seus restos mortais permanecerão mantidos assim, da mesma maneira que seus objetos pessoais, por pelo menos 1500 anos, tempo médio que leva para a desintegração dos átomos de rádio. Até mesmo sua casa é radioativa. No sul de Paris, na comunidade de Acqueil, existe um edifício de 3 andares em que a entrada está proibida. Um muro alto repleto de grafites e coberto por arame farpado o protege. Câmeras vigiam o local para evitar intrusos, enquanto autoridades verificam regularmente os arredores. A casa na rue de la Convention, no entanto, está abandonada. Foi o último laboratório em que Marie Curie trabalhou, e um lugar onde os experimentos da cientista deixaram altos níveis de radiação pelos séculos seguintes. A casa é chamada por muitos de Chernobyl do Sena, em referência ao rio que corta Paris, devido à radiação ainda presente no local. Mas, em homenagem à cientista, o laboratório seguiu sendo utilizado por décadas como sede do Instituto de Física Nuclear da Faculdade de Ciências de Paris, sem que se soubesse que a radioatividade que guardavam suas paredes, seus tapetes, pisos e telhado era demasiadamente alta para a presença de seres humanos. Por anos, muitos estudantes e cientistas frequentavam o local sem ter a real dimensão dos danos que estavam sofrendo. Para se ter uma noção, uma pessoa pode fazer de 5 a 10 exames de radiografia por ano. No laboratório do casal é como se uma pessoa fizesse 1500 por dia. No final de sua vida, Marie Curie trabalhou nesse local, sem proteção, com alguns dos metais radioativos mais perigosos como tório, urânio e até polônio. De acordo com o que escreveu em sua autobiografia, um de seus prazeres durante a noite era ver os clarões azuis esverdeados que escapavam dos metais. Ao manusear os metais radioativos, ela escrevia e desenhava em seus cadernos, que ficaram impregnados com os átomos de tudo que ela tocava. Somente anos depois de sua morte, a maioria dos países proibiu o uso comercial desses metais. O primeiro foi os Estados Unidos, em 1938. Foi um golpe para várias indústrias,
Porque os materiais radioativos, a raiz dos descobrimentos de Curie e seus prêmios, haviam se tornado tão populares que eram usados para fabricar desde cremes para o rosto até lâminas de barbear e roupas íntimas, ou mesmo produtos para tratar queda de cabelo e impotência masculina. Apenas na década de 1980 o laboratório onde a cientista trabalhou foi finalmente esvaziado, depois que cientistas denunciaram um aumento do número de casos de câncer na comunidade. Em uma das inspeções realizadas no local, foram encontrados sinais não apenas de rádio, mas também de um isótopo de urânio com uma vida média de 4,5 bilhões de anos. Na década de 1990, o laboratório recebeu uma profunda limpeza, mas as autoridades francesas ainda proíbem a entrada no local e continuam monitorando periodicamente os níveis de radiação em seus arredores, incluindo o rio Sena. Estima-se que a França já tenha gastado mais de 10 milhões de dólares na limpeza do local, e acredita-se que esse valor possa se multiplicar nos próximos anos, quando a casa-laboratório será, finalmente, desmantelada. Enquanto isso, os cadernos continuarão sendo mantidos por ao menos 1,5 milênio dentro das caixas de chumbo, esperando que os humanos de algum futuro longínquo possam voltar a tocar, sem vestir trajes especiais, o testemunho feito à mão de uma das mulheres mais brilhantes da história. Estamos chegando ao fim do vídeo. Obrigado por assistir até o final e se tiver gostado deixe seu like e seu comentário. Seu feedback também é muito importante para nós. Obrigado!